Obrigado, presidente, a quem eu saúdo. Boa tarde já, boa tarde aos nobres deputados e deputadas que aqui se encontram, aqueles que nos estão assistindo pela TV Câmara, e chegou aqui que quase 2.000 pessoas estão participando, nós já chegamos a um pico de 6.000 pessoas, o que mostra a envergadura e a importância dessa comissão na busca da verdade, para que a gente possa virar uma página da história de Brasília e do Brasil. Cumprimento aqui o nobre Major, me ajuda aqui, Major Flávio, alegria tê-lo aqui, pena nessa circunstância, mas a vida nos oportuniza coisas que servem para nos preparar para o futuro, seguramente, e que Deus o abençoe e continue cuidando do senhor, continue cumprindo o seu papel. Se for culpado, será responsabilizado. Se for inocente, seguramente também sairá com atestado de inocência, o que seguramente alavancará a sua carreira também, Major. Cumprimento o nobre advogado que acompanha a vossa senhoria aqui nessa comissão. Muito importante para nós, seu depoimento é importante demais. Eu sempre inicio a minha fala aqui, evocando a palavra de Deus, Salmo 89, o versículo 14, ele diz assim, que a justiça e o direito são as bases do teu trono, ó Eterno. Se tem uma justiça e um direito justo e um direito correto, ela procede, ela emana do trono de Deus, e Deus está acima de todas as coisas, e a gente entende isso. E nós buscamos nessa CPI aqui, minha função é essa, eu estou desde o princípio, tentando não me exaltar aqui, os nervos, para não chegar no nível de outra CPI, como bem diz aqui o deputado Fábio Félix, porque muitas vezes descredencia a própria comissão. E aí eu assino embaixo a textualização das palavras do nobre deputado Fábio Félix, no tocante ao nosso presidente Chico, por vezes que até nos cerceia, mas esse é um perfil do presidente, até para não deixar sair do controle determinadas coisas, que às vezes a gente aflora. Por exemplo, eu estou aqui ouvindo seu depoimento, conversando com o deputado Tiago Manzoni. Não tem como a gente, como ser humano, e eu sou um pastor, mas venho do mundo jurídico, do direito inclusive criminal, não se emocionar. Porque nós vivemos um Estado democrático de direito e o princípio de um processo legal, eles têm alguns pilares. Ampla defesa, contraditório, princípio da inocência, a individualização das condutas. E devido ao processo legal, está aí o seu advogado, sabe disso, prisão no sistema brasileiro é exceção. É exceção. Tem todas tantas outras medidas que fazem alguém perder o seu direito maior que tem, que é a liberdade. Prisão é no último estágio. E vossa senhoria está presa por conta de uma fala infeliz e por conta de um vídeo. Isso não é a justiça de Deus. Justiça de homens. Tantos inocentes que nós temos preso. E eu fico assim, o primeiro semestre eu acho que a gente cumpriu um papel extraordinário e estamos vindo para o segundo semestre, que a gente vai para a reta final dessa CPI. Para produzir um relatório para apresentar à justiça. Essas mãos nossas, de todos os deputados, elas precisam estar manchadas da justiça, do direito, da verdade. E sempre puxa o acampamento como um centro de um planejamento de um golpe, o que não é. Sempre trazem a Bíblia aqui, que, aliás, diga de passagem, esses dias foi escarnecida, vilipendiada na Biblioteca Nacional. Com 2 cabeças de bode em cima da Bíblia. É o que fazem com a nossa fé. Mas a nossa fé é a justiça. E o nosso princípio é o princípio do Cristo, é o amor. Então, quanto mais nos odeiam, quanto mais jogam contra nós, mais nós vamos despejar amor. E eu, como membro dessa CPI, e um pastor, eu vou primar por esse princípio de amor às pessoas e da busca dessa verdade. Mas o acampamento está repetido. Lá sim tinha pessoas evangélicas, católicas, de joelho. O senhor sabe disso. Muitos meses antes, orando, rezando. Não teve um problema. Está declarado aqui, por vários depoentes que aí estiveram, que as pessoas que depuseram aqui falaram que o acampamento na reta final tinha 150 pessoas. Então, quem veio, esses baderneiros, esses criminosos, que merecem ser condenado, e que muitos deles nem presos estão, porque eles foram embora, eles vieram de fora para o Distrito Federal. E isso precisa ser relatado. Outro detalhe importante, a culpabilidade não é das instituições.
Polícia Militar é gloriosa, o Exército é glorioso. GSI também. São instituições. Quem será condenado, quem será responsabilizado, são pessoas. São pessoas. E isso precisa estar definido. Senão daqui a culpa maior é da polícia. Vamos lá. A polícia faz que segurança? Até onde é o limite da segurança da polícia, Major? Aqui nessa central. O senhor fala aqui na área central, isso, né? Isso, perfeito. Então, a área central aqui da Polícia Militar, ela se dá até o limite das, por exemplo, Congresso Nacional. É até o gramado ali do Congresso Nacional. Ou seja, a área externa. Isso, exatamente, somente a área externa. A área interna, por exemplo, Congresso Nacional, a Polícia Legislativa do Congresso Nacional. E as forças assim, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Pois é. Então, se a Polícia Militar, e aí não é instituição, é pessoas, tem uma culpa, culpa maior tem o governo federal, nas pessoas. O senhor está preso. Coronel Naime está preso. G. Dias está solto. E mais ainda, adulterou relatórios. O que é gravíssimo. E você não vê a mesma justiça, por isso que eu bato nela, decretar a prisão do general Dias. Num estado de maior culpabilidade, porque se viu água para aqueles que a gente chama de golpista, terrorista, que estavam lá dentro, mas foram servidos com água dentro do Palácio do Planalto. Quem indicou o senhor para comandar a tropa? E quem comandava a operação? Quem comandava a operação era o coronel Casimiro, e o mesmo me escalou verbalmente para fazer a distribuição do policiamento no dia 8. Obrigado. Algumas perguntas, seguramente, elas serão repetidas, porque sempre foi assim mesmo. Quantas vezes o senhor já comandou evento semelhante àquele do dia 8 de janeiro? Do dia 8, nenhuma. O senhor se considerava qualificado para comandar a tropa, especificamente no quesito 8 de janeiro? Não, porque como major eu tenho as minhas limitações para lidar com solicitação de efetivo, solicitação de tropa, né? Eu como major, há uma diferença muito grande entre um major, uma distância enorme entre um major e um coronel. O senhor recebeu alguma ordem de serviço ou algum planejamento operacional que revelasse, por exemplo, o total do efetivo, onde posicionar a tropa, o que fazer em caso de rompimento das barreiras? O senhor recebeu isso por escrito? Não, excelência. Então o senhor foi às cegas para lá? Sim, senhor. Numa ordem eminentemente verbal? Verbal. Em quantas linhas foi dividida a PMDF no momento da dispersão? Na dispersão, tiveram duas linhas. A primeira linha, composta pela linha das especializados, batalhão de choque e cavalaria, para fazer a dispersão. E uma segunda linha, uma linha de policiamento convencional para ocupar o terreno. Em que linha o senhor estava e com quais coronéis atuou nessa linha? Eu estava na linha de policiamento convencional. Eu estava nessa linha juntamente com o Major Rep, que estávamos juntos comandando uma linha de policiamento convencional. No primeiro momento não tinha nenhum coronel ali presente. Um tempo depois compareceu o coronel Klepter, acompanhado do interventor Dr. Capelli. E um tempo depois apareceu ali, esteve presente também ali próximo da minha linha, o ex-comandante-geral, o coronel Fábio Augusto. Mas teve um momento então que com toda a balbúrdia e com a quantidade pequena de policiais, o senhor era o comandante máximo ali então, se não tinha outros coronéis lá? Ou tinha algum oficial de mais alta patente com o senhor nesse momento lá? Durante... Desculpa, excelência, eu não compreendi. O senhor quer saber antes da quebra da ordem ou depois? Isso. Na linha lá estava lá o comandante-geral, coronel Fábio Augusto, subcomandante-geral, coronel Klepter, à época, subcomandante-geral, e o doutor Capelli, o ex-interventor. Major, existe alguma norma que atribua à Polícia Militar responsabilidade pela segurança do Palácio do Planalto, do STF ou do Congresso Nacional? Eu não tenho conhecimento. Quem faz a segurança desses espaços, se o senhor permite assim dizer, são as seguranças próprias. Palácio Planalto é o GSI, Congresso Nacional, a Polícia Legislativa e o STF, a Polícia Judicial. Eu vou repetir aqui, até para deixar consignado,
que então nós podemos admitir que, embora a PM seja responsável pela segurança na esplanada, a segurança dos prédios individuais, no quesito parte interna, era de responsabilidade de outros órgãos vinculados ao governo federal ou mesmo às Forças Armadas, correto? Sim, do Palácio Planalto, sim, o GSI e, né, as forças, o Exército ali fazendo a segurança interna do Palácio Planalto. Ok, Major. Eu fiz várias perguntas, mas eu consensei, eu fiz agora aqui para o senhor 8 perguntas, porque as restantes elas são muito repetitivas e eu não quero cair nessa repetição. E por mim, fico satisfeito, até porque eu ouvi o nosso presidente, ouvi o nosso relator, ouvi o deputado Fábio Félix, inquiri-lo, e eu acho assim, não é para nós aqui fazer um juízo de valor. A gente vai colher esses depoimentos para a gente transformar ele numa peça que apresentaremos à justiça dessa nação. Mas eu quero fazer uma fala aos nobres membros efetivos e suplentes desta comissão de inquérito. A verdade realmente ela é implacável. Pode até achar um jeito de camuflá-la, mas a verdade sempre aparece, porque a verdade é a verdade. E desde o início dos nossos trabalhos, eu defendo a necessidade da individualização de condutas, porque a minha formação jurídica me fez concluir que sem essa individualização, a verdade real, aquela que efetivamente interessa ao processo penal, ela não se revela. E nós queremos a revelação da verdade. Por isso, a ampla defesa, o contraditório, por isso, a segurança desse princípio basilar no direito, o princípio da inocência. Isso é consagrado, isso é importante. É para que inocentes não sejam culpados e culpados não sejam inocentados. Naqueles primeiros meses do nosso trabalho, nós ainda não tínhamos acesso às imagens das invasões. Porque o mesmo governo que se refere àquele momento trágico, quero registrar trágico, da nossa história política, como um golpe, trabalhou pesadamente contra a instalação da CPMI. O governo federal não queria, ele se rendeu. E agora detém a maioria. Concordou que sobre tais imagens fosse imposto sigilo. O ministro Flávio Dino não quer entregar as imagens do Ministério da Justiça. Deixa eu te falar, está impedindo a busca da verdade real. E aqui a minha fala não é para dizer que A ou B está errado, direita ou esquerda, porque aqui tudo é o seguinte: ruim, Bolsonaro, bom, Lula. Não é isso que eu busco aqui, não. Se o Bolsonaro for ruim, beleza, nós vamos ter um processo aqui que vai dizer. Se o Lula também for, nós vamos dizer. Não é isso. A busca da verdade nesse contexto é justamente para você aplicar a verdade. Punir quem merece. Inocentar quem merece. Por que sigilo? Pouco tempo depois, o Brasil é impactado já pelo início da descortinação da fumaça, da quebra de narrativas e do início da verdade real ser descortinada nessa nação com as imagens divulgadas pela CNN. Ela trouxe aqui para nós coisas assim que abriu os olhos dos cidadãos brasileiros, que nós estamos enfrentando uma guerra ideológica, o que é horrível para a nação, que nós estamos enfrentando guerra de narrativas, de falácias. Exemplo disso, o presidente Lula teve muito voto na minha igreja, e eu lamentei muito. E vou falar por quê. Ele se levantou como baluarte da família, contra o aborto. E agora acabou a ministra da saúde dele liberar o aborto. Ele falava que era contra drogas. O governo dele hoje defende a liberalização da maconha. Seja liberado, mas vai comprar de quem essa maconha? Vai comprar de bandido, de criminoso. Isso é estarrecedor para nós, que queremos a verdade e que trabalhamos para proteger uma sociedade justa, com direitos iguais para todos, para a maioria, para minorias. Mas o importante é a verdade. Membros do Gabinete de Segurança Institucional, órgão subordinado à Presidência da República, desde o dia 1º de janeiro, conforme o inciso 6º,
artigo 2º da medida provisória 1154, tratavam os golpistas como convidados, oferecendo-lhes águas dentro do Palácio do Planalto e até mesmo, pasmem, indicando o caminho da fuga sem nenhum constrangimento. Liberou bandido, liberou golpista, prendeu inocente. Numa medida extremada, isso que me deixa estarrecido. Eu sei que todo mundo que estava lá, principalmente os que estavam dentro, os que estavam depedrando, precisam receber uma punição severa do Estado. Porque nós estamos falando de democracia. E com democracia ninguém se brinca. Diga-se de passagem aqui o papel revelador da imprensa, a importância da imprensa. Nós nos curvamos, ela é extremamente importante para a democracia que nós vivemos. Mas a democracia que nós vivemos, na busca da justiça que nós queremos, não impede um membro da imprensa, deputado Joaquim, via esta casa, prestar esclarecimento, porque ela é parte importante para chegar a esta verdade que nós queremos. Nós aprovamos um monte de requerimento, deputado Hermeto. Eu fiz questão de aprovar, eu gosto de aprovar, é tudo mesmo, porque eu não estou culpando ninguém. Eu quero que sente aqui para essa pessoa me dar uma ideia de, na minha cabeça, eu formar a convicção do juiz dela, no meu caso, e todos nós que aqui estamos, revestidos numa condição de julgador, para que a gente possa apresentar o relatório e direcionar a justiça para ela dizer se é culpado ou inocente. E nós tentamos aqui convocar um fotógrafo e não conseguimos. Vem cá, como é que a gente busca a verdade real? Como é que eu busco? Se o cidadão estava lá tirando foto de jornalista, beleza, ele vai falar, mas não, ele sorriu. Ah, não está bom, vamos fazer de novo. Não quebrou a porta estava encostada. É só isso que a gente quer saber. E muitas vezes nós somos impedidos. Aí vem uma guerra de narrativa que põe todo mundo no contexto. Por que a prisão é exceção? É porque depois desse processo, que tem pelo menos alguns indícios materiais, que a gente vai cercear o direito da liberdade, prende, a justiça prende. Mas prender para depois investigar, isso é exceção. Isso não se transveste no Estado democrático de direito. Só que agora, depois do depoimento do general Dutra, sabemos que muitos daqueles invasores chegaram à esplanada pelas laterais dos ministérios. Portanto, não saíram do acampamento. Eu vou defender. São meus irmãos, minhas irmãs, são brasileiros. Que seja, disse que eu fui um cara totalmente contrário a esse tipo de acampamento. E vou falar outra coisa, acabei de ouvir aqui dizendo que o ex-presidente Bolsonaro não assumiu a derrota, não assumiu a vitória. Vem cá, mas não é que ele foi contra, ele ficou calado, ele ficou silente. Quem fica silente não está assumindo alguma culpa ou não. Eu, particularmente, aceitei a derrota, tranquilo. Esse é o Estado democrático e daqui 4 anos tem eleição novamente. Também já sabemos que no dia 8 de janeiro havia apenas de 150 manifestantes no acampamento, número insuficiente para invadir sequer um estacionamento do Congresso Nacional. Outra informação já conhecida é que, segundo a NTT, a partir do dia 6 começaram a chegar os ônibus em Brasília com manifestantes dispostos a invadir e quebrar os prédios públicos. Isso era notório, o senhor mesmo acabou de falar que dia 4 o senhor recebeu uma informação. Mesmo assim, muitos ainda insistem em vincular os criminosos do dia 8 com as pessoas que estiveram no acampamento, em frente ao QG. Aliás, em depoimento prestado à CPI, o coronel Naime afirmou que a maioria das pessoas que tentou invadir o prédio da Polícia Federal no dia 12 de dezembro estava hospedado no setor hoteleiro. Não era do acampamento. Naquele mesmo depoimento, ele também afirmou que no dia 7, às 10 horas da manhã, a ABIN informou que estava confirmado a hipótese de invasão de prédios públicos. Por que o general G. Dias dispensou o pelotão que reforçava a segurança do Palácio do Planalto? Se a PMDF, e aqui eu falo membros dela, se ela, PMDF, tem alguma responsabilidade, GSI, o BGP, são responsáveis pela sede do governo. E se isso já não fosse suficientemente preocupante,
há 2 dias atrás, o senhor Saulo da Cunha declarou à CPMI que ele elaborou 2 relatórios que foram enviados à Câmara dos Deputados e que havia encaminhado diretamente do seu celular para o celular do general G. Dias, que eu acho que ele tem que ser reconvocado e vir aqui, deputado Joaquim, prestar esclarecimento. Aliás, diga-se de passagem, muitos dos que sentam aí omitem a verdade. O que impede a gente chegar a essa verdade real, que eu sempre falo aqui. Mas o general G. Dias recebeu os alertas sobre as invasões e que ele retirou o nome do general G. Dias do primeiro relatório, obedecendo a uma ordem direta do general. E que, segundo o depoimento dele que eu assisti, é praxe, é natural, porque é o chefe do GSI. Segundo o senhor Saulo, a ABIN fez 33 alertas entre o dia 8 e o dia 2 e o dia 8 de janeiro. E vou repetir esses números. 33 alertas entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro. Senhores, não há como escapar da verdade real. Se a PMDF tem responsabilidade, como eu disse, porque não controlou os criminosos da esplanada, que lá estavam, o planejamento foi falho, isso já é notório de todos nós e dos depoimentos, o governo federal tem. Ele também se omitiu, ele foi omisso, porque não de ver conivente com as invasões. Uma viagem do presidente da República, ela é precedida pelo esquema extraordinário de segurança. O Lula foi uma vez na minha igreja aqui no Plano Piloto. Ele foi lá, numa reunião geral de obreiros. Para ele ir lá, dias antes, o GSI foi à igreja, reuniu com todos os obreiros, com toda a cúpula da igreja, para discutir o que é segurança do presidente da República. Pasme o senhor, estou falando de igreja. Dias antes, monitorou tudo, e naquele momento a igreja ela é o Palácio do Planalto, doutor Diógenes. Estou falando de dias antes. E no dia que ele foi, a igreja foi tomada por detectores de metais, senhores. Falo isso para o Brasil ouvir. Isto é a segurança do presidente. Uma instituição religiosa que a chance de algum crime é zero, a não ser que vá para lá um criminoso infiltrado. Olha a segurança que teve. E agora, a ABIN informa o GSI, o general Dias sabia, Lula sabia, todo mundo sabia. No dia 7, o que o Lula fez? Viaja para Araraquara. E pasme o senhor, o maior comandante da segurança da presidência da República fica em Brasília, no Palácio do Planalto. Paciência, né? A mente da gente assim, principalmente a gente que opera o direito, ela vai vendo assim, gente, não acusando ninguém, eu primo por essas minhas palavras aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Nós estamos diante de uma possibilidade, eu quero, isso eu queria, isso precisava acontecer. Aí nós estamos diante de leniência, doutor Tiago Manzoni, ou de conveniência. Porque como presidente da nação, cargo maior dessa nação, o mandatário dessa nação, sabedor, deixa eu te falar, nada disso teria acontecido se todas as forças estivessem lá. Nós já ouvimos aqui, se tivesse lá 1000 policiais, seja da Polícia Militar, do Exército, BGP, da Guarda Nacional, isto não teria acontecido. A cavalaria, como foi dito aqui, não teria descido aqueles criminosos para dentro dos prédios públicos. Então pessoas foram omissas, e as pessoas que foram omissas não foi só da Polícia Militar do Distrito Federal, de jeito nenhum. Foi do governo federal, foi do GSI, do BGP. Essas autoridades também, elas precisam ser criminalizadas. Elas precisam sentar aqui. E a justiça precisa abrir esses olhos. Porque quem está preso hoje? Um major e um coronel. Coronel que estava de folga, na sua folga, trabalhando. E que anteriormente, todos aqui que aqui passaram, testemunharam desse coronel a lisura da sua conduta no trato de tantas outras manifestações que ele esteve à frente. Meu tempo está acabando, mas eu quero deixar uma pergunta para o Brasil. Povo brasileiro, principalmente povo da direita, mas também povo da esquerda. Essa é a justiça que nós queremos? Eu vou responder em nome desse povo, não é não. Tem coisa errada. E nós temos responsabilidade de descortinar essas coisas que estão
sendo praticado de forma errada. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe Bolsonaro. Que Deus abençoe o Lula também. E que a verdade apareça. Obrigado, presidente.